Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Na última aula, nós estudamos um pouco sobre as leis no nosso país, as leis no Brasil, e também conhecemos um pouco daqueles 3 poderes que governam o nosso país. Hoje, nós vamos começar um capítulo novo da nossa apostila. Hoje nós vamos começar o capítulo que fala das formas de governo. Existem algumas formas de governo que os países adotam aí no nosso planeta, no planeta Terra, nos países, nos continentes. Nós vamos estudar hoje sobre uma dessas formas. Hoje nós vamos estudar sobre a monarquia. Mas antes de nós falarmos da monarquia, eu gostaria de ver com vocês. Vocês se lembram o que é governo? Lembram que nós lemos esses dias um conto lá na apostila, na parte de língua portuguesa, da brincadeira dos meninos, que falava em governo, em governar? Você lembra o que é governo? Você sabia que tem muitos significados para essa palavra? Mas vamos pensar em apenas 3. Governo nós podemos dizer que é chefiar, comandar, dirigir. Podemos dizer que essas 3 palavras aqui refletem bem o que é governo. Agora, vejam bem essas 2 imagens aí que eu estou mostrando para vocês. Uma delas é do rei Henrique VIII da Inglaterra e a outra é do rei Guilherme Alexandre da Holanda. Observe essas 2 imagens. O que elas têm em comum e o que elas são diferentes? Ambos os personagens aí, nós podemos dizer que o que eles têm em comum é que eles são reis, Mas são reis em épocas diferentes. O que a gente pode deduzir pelo modo como eles estão vestidos, O primeiro, de um jeito antigo, com um cetro, uma capa. O segundo, de uma forma mais atual, com paletó, uma gravata. Muito bem, esses 2 homens que vocês estão vendo, um mais antigo, outro mais atual, são exemplos de pessoas que governam ou que já governaram. E principalmente no sistema de monarquia, que é o que nós vamos estudar hoje. Mas o que é a monarquia, O sistema monárquico, gente, ele existe há muito tempo, desde a antiguidade. Lembram quando nós estudamos sobre as primeiras cidades, quando vocês estudaram sobre isso? Desde essa época esse sistema já existe. Nesse modelo aí, o governo, ele é concentrado em uma única pessoa, somente uma pessoa exerce o poder. Pode ser o rei, uma rainha, Mas é ele que comanda, que dirige um país, uma nação. E ele exerce esse poder e ele transfere esse poder também para os seus filhos, para os seus descendentes. No entanto, essa forma de governar desses reis, ela pode ser bem diferente, dependendo da época, se foi antigamente, se é agora, ou do lugar onde esse sistema acontece. E é isso que nós vamos ver agora, que eu vou mostrar aqui para vocês, Existem 3 formas de monarquia: a monarquia teocrática, a monarquia absolutista e a monarquia constitucional. A primeira, a monarquia teocrática, ela aconteceu lá no mundo antigo e ela atuou, essa forma de governo atuou por séculos. Os reis, eles governavam de uma forma teocrática. O que isso quer dizer? Que eles se consideravam representantes divinos, como se eles fossem também divinos, Como eles também fossem deuses. Lembram que nós estudamos sobre a lei de Hammurabi? Muito bem, o rei Hammurabi era dessa época da monarquia teocrática, Lá na antiga Mesopotâmia, em 1750 a.C. Outros também que governavam como se fossem deuses eram os faraós egípcios, Antes do Hammurabi ainda, os faraós egípcios lá em 3200 a.C. E depois também, em 715 a.C., os egípcios ainda governavam desta forma. Agora nós vamos conhecer também quando surgiu a monarquia absolutista. Essa monarquia, ela começou lá entre os séculos XV e XIX, lá na Europa. Foi nessa época aí que começou a monarquia absolutista. Até vocês estão vendo ali uma foto do rei Luís XIV, que era um monarca francês. E agora vamos ver aqui a monarquia constitucional. Bom, a monarquia constitucional
ela surgiu lá entre os séculos 18 e 19, quando os europeus não estavam gostando muito do poder dos governantes e começaram a reivindicar algumas coisas, né? Foi assim que surgiu a monarquia constitucional. Bom, eu passei aqui bem rapidinho para vocês verem, né, qual surgiu antes e tudo mais, mas nós vamos conhecer cada uma delas, certo? Vamos ver individualmente cada uma delas, conhecer as características de cada uma. Vamos começar então com a monarquia teocrática. Muito bem, os reis, nessa época aí, desse sistema de governo, eles se encarregavam de conduzir quase todos os aspectos da vida das pessoas em sociedade. Eles que mandavam mesmo em tudo o que acontecia. Eles determinavam até em que as pessoas deveriam trabalhar, quais os impostos que deveriam pagar ao governo, quais as leis que seriam cumpridas e como ou quando eles ainda iriam lutar nas guerras. Então, quem definia tudo eram os reis, né? Lembram que monarquia teocrática, teo vem de Deus. Eles se consideravam deuses e as pessoas precisavam obedecer. Muito bem, agora vamos conhecer um pouquinho da monarquia absolutista. Lá, gente, lembra que eu falei que entre os séculos 15 e 19 na Europa foi quando surgiu esse tipo de monarquia? Muito bem, os reis, eles se tornaram muito poderosos. Eles também criaram exércitos fortes para defender as fronteiras dos países e também para manter os territórios, né, sob o domínio deles. Eles também passaram a cobrar mais impostos e eles unificaram as moedas nacionais e os idiomas oficiais, as leis e o sistema de justiça. Mas o que é unificar? É fazer com que haja uma única moeda, um único idioma, as leis sejam as mesmas e o sistema de justiça também, para que numa mesma nação não houvessem moedas diferentes, idiomas diferentes, leis diferentes ou até o sistema de justiça, né? Então, essas nações, os reis da Europa, eles queriam unificar tudo isso. E unidos, eles adquiriram força, influência e poder, porque eles conquistavam as terras, né? E quando eles conquistavam as terras, eles conseguiam mercadorias e riquezas obtidas nas grandes navegações. Você deve lembrar, você já deve ter estudado também, né? Com as descobertas de novas terras, com os navios, as navegações, o que eles faziam? Eles retiravam as riquezas, né, desses lugares que eles descobriam e levavam para a Europa. Assim, eles conseguiam mais influência e poder. E além disso, olha só o que eles afirmavam, que os privilégios que eles tinham como reis era concedido por Deus, Deus que dava para eles e o povo tinha que aceitar isso. Eles também se consideravam um pouco como superiores, né, como se fossem Deus perante o povo também. Não tanto quanto a monarquia teocrática, mas eles também, o povo até acreditava nisso, que era Deus que tinha colocado esse rei lá e eles precisavam respeitar, né? E por isso que eles tinham todos esses privilégios aí, porque Deus que tinha escolhido o rei. É assim que eles acreditavam. E por isso eles queriam o poder absoluto sobre a nação. Então, eles consideravam assim que tudo que eles decidiam, as decisões que eles tomavam, ninguém podia questionar, né? O poder era absoluto deles e ninguém poderia questionar, certo? Então, agora vamos conhecer um pouquinho da monarquia constitucional. Vamos conhecer agora a monarquia constitucional. Bom, gente, lá entre os séculos 18 e 19, quando começou a surgir esse tipo de monarquia, como que aconteceu? Os europeus, lembram que eu falei que eles começaram a desafiar o excesso de poder dos governantes, eles achavam que os governantes tinham muito poder, começaram a reivindicar maior participação na política, eles queriam participar mais na política e também na elaboração das leis. Eles queriam essa participação do povo nas leis. E esse movimento deu origem, então, ao que nós chamamos de monarquia constitucional, né? Lá o rei ou a rainha, ele governa de acordo com a constituição do país, né? Com as leis do país, e não segundo a própria vontade dele. Ele pode até ter alguma vontade, mas essa vontade tem que estar de acordo com a Constituição. E as leis da Constituição, elas são elaboradas por um parlamento, que é eleito também, as pessoas desse parlamento são eleitas, né, que é o poder legislativo. Lembram que quem faz as leis
é o poder legislativo? Muito bem. E é lá nesse parlamento que eles escolhem também um primeiro-ministro para ser o chefe do governo. Então, além do rei e da rainha, existe o primeiro-ministro, que também governa. Várias nações do mundo hoje, em diferentes continentes, em diferentes países, ainda tem um governo monárquico, ainda adota o sistema da monarquia. Não mais a monarquia teocrática, essa não existe em nenhum país, né, que adota mais, mas a monarquia absolutista ainda existe em alguns países que adotam, e a monarquia constitucional também existe em alguns países que ainda adotam, certo? Agora, gente, vocês terão uma atividade para fazer que vale nota, né? Essa atividade está na página 83. Lá vocês têm uma tabela onde vocês vão fazer uma pesquisa e escrever, né, as principais características desses 3 tipos de monarquia, qual que é o papel do rei nesses 3 tipos de monarquia, quais são os países que adotam, né, esses tipos de monarquia, quais os países que adotaram já antigamente, certo? E vocês vão preencher. Só lembrando mais uma coisinha. Quando a gente fala em monarquia, a gente lembra muito de um termo chamado súditos. E quando nós trabalhamos num país democrático, uma república, a gente fala muito em cidadão. Qual que é a diferença, então, né? Pensa aí, dá uma pesquisadinha e tenta descobrir qual que é a diferença também entre os termos súditos e cidadãos, né? O que quer dizer súdito e o que quer dizer cidadão, certo? Então, essa é a atividade que vocês têm para fazer hoje. Vocês têm até o dia 22 para entregar, tá certo? Faça uma pesquisinha aí, é bem tranquilo de fazer, tá? E preencha essa tabelinha. Agora é com vocês e até a próxima aula.